acaba de sair, há 10 minutos, o resultado do PIB brasileiro no segundo trimestre e o número veio maior do que o esperado pelos economistas. Juliana, bom dia. Bom dia, Megali, Sheila, Carla, bom dia para você, ouvinte. Mais um número positivo da economia brasileira, número mostrando crescimento do PIB brasileiro de 1,2% no segundo trimestre desse ano em relação aos 3 primeiros meses do ano. No acumulado dos quatro trimestres, a gente tem um PIB crescendo 2,6% no ano, o PIB acumulando alta de 2,5%. O que a gente vê aqui por dentro é que todos os setores cresceram, indústria, setor de serviços, agropecuária. Olhando aqui, investimentos cresceram, consumo das famílias. O que é interessante a gente notar é o seguinte, a economia brasileira, a previsão era de um crescimento de 1% e veio 1,2%, mas é bom lembrar que há pouquíssimo tempo atrás a previsão era de um crescimento metade disso, em torno de 0,5%. Então, é uma previsão que surpreende já em cima de previsões que vêm subindo. E por quê? Porque o governo estimulou bastante a economia, liberou, vocês lembram, o saque do Fundo de Garantia de R$ 1.000, aumentou no começo do ano o Auxílio Brasil de 240 para R$ 400, antecipou o 13º salário de aposentados e pensionistas. O mundo estava muito aquecido agora que o mundo desenvolvido começou a desacelerar a economia e o cenário externo contribuiu bastante para o PIB brasileiro. Então, a gente foi bastante beneficiado por esses estímulos, principalmente do governo federal, mas também da economia internacional. Então, a gente tem um balanço bastante positivo aí do primeiro semestre da economia brasileira. Isso posto, a discussão daqui para frente é o quanto que a gente consegue sustentar esse crescimento do PIB divulgado agora pelo IBGE. Terceiro trimestre, a previsão é que a economia brasileira cresça, com a liberação do Auxílio Brasil de R$ 600, o auxílio caminhoneiro e o auxílio taxista, mas a gente vai ter uma contribuição do setor externo já menor, porque a gente vem conversando bastante aqui que o mundo está aumentando juros para poder reduzir o crescimento e puxar a inflação para baixo. Então, a gente deve ter, no terceiro trimestre, as previsões já apontam para um crescimento menor do que esse crescimento de 1,2%, que foi agora no segundo trimestre, de abril até junho. E a prova dos 9 vai ser o quarto trimestre, porque a gente não vai ter nenhum anabolizante, a gente vai ter o mundo já bastante fraco, a economia mundial, e não tem nenhuma medida prevista nova de estímulos à economia brasileira, nenhum pacote novo de auxílio a estímulo ao consumo. Para vocês terem uma ideia, o trimestre, somando, quando a gente pega aqui, olha só, 13º de aposentados e pensionistas, liberação de R$ 1.000 das contas do FGTS, o Auxílio Brasil de 224 para R$ 400, enfim, teve o aumento do salário mínimo também, de 10%. Isso tudo injetou na economia brasileira em torno de 41, peguei aqui o número, bilhões de 168 bilhões de reais, eu perdi o número aqui, 168 bilhões de reais que injetou aqui na economia esse conjunto de medidas. E aí a gente tem previsto para o terceiro trimestre 41 bilhões de medidas do governo também que vão ser injetadas na economia brasileira. Então, no quarto tri a gente não tem nenhuma previsão de novas injeções para poder criar ali um anabolizante para estimular a economia. Então, essa é a previsão. A gente tem um balanço aí de primeiro e segundo trimestre com medidas que ajudaram mais a economia mundial. Terceiro tri, a expectativa ainda é que se mantém em crescimento, mas com desaceleração. E quarto tri é a prova dos 9 aí, se a gente consegue crescer sem nenhuma medida de estímulo do governo e o mundo já bastante fraco, com o crescimento desacelerando. Esse é o retrato aí que a gente
consegue enxergar nesse momento aí da economia brasileira. Tomara que a gente continue mesmo, Claro. né, gente? Não, que não seja um voo de galinha.